Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live. Pessoal, já adiantando sobre o assunto, vamos entrando aí. Adiantando sobre o assunto. Vou esperar o pessoal terminar de entrar aí, só para a gente tocar no assunto principal e orientar em relação a todas as informações que vão ser dadas aqui na live. Vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. O pessoal tá entrando aí. Pessoal, a live de hoje a gente convidou, né? O meu parceiro, o convidado de hoje é meu parceiro lá na Support Health. Ele é diretor de marketing, a expertise dele é voltada para esse segmento do marketing e a gente convidou ele para, de fato, entregar para vocês conteúdo, entregar para vocês algo relevante em relação à divulgação e em relação ao marketing. Nós vamos falar aqui, né, sobre esse assunto, como obter 1.000 clientes em sua clínica através do Instagram. Esse conteúdo é totalmente voltado para médicos, tá? E para gestão de clínica. E nosso conteúdo, ele tem exclusivamente todas as regras, tá? Conforme o CRM, é totalmente legal o nosso conteúdo. E eu vou convidar o Antônio aí para a gente iniciar mais essa live. Oi, Ei, Antônio. ei, Boa Daiane, tudo noite. jóia? Boa noite, Antônio. Tudo bem e você? Beleza. O pessoal tá entrando aí, Antônio, ainda. Eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, fosse, né, se apresentando aí enquanto o pessoal entra. Tá ok. Daiane, eu sou formado em administração. Eu tenho um viés muito da área de tecnologia. Eu trabalhei por muito tempo na área de TI. Só que eu sempre gostei muito de marketing. E aí eu fui chamado para esse desafio de estar à frente do marketing da Support Health. E eu já prestei serviço para algumas clínicas, né? Então eu tenho uma bagagem até interessante aí com relação a marketing, principalmente marketing digital, que é o nosso foco hoje lá no suporte. Bacana. Ô, Antônio, antes de iniciar essa live, eu gostaria de refrisar aqui que os médicos eles têm toda uma norma, né, para fazer marketing. Não é qualquer tipo de marketing que eles podem fazer, né? Tem um conselho que pega em cima das normas, né? E quando o médico foge um pouquinho das normas, eles são até notificados por isso. Então, com toda a seriedade em relação ao nosso trabalho, eu quero refrisar que é totalmente legal, viu, pessoal, esse conteúdo. A gente não iria expor aqui uma coisa que vocês poderiam, de alguma forma, serem notificados ou serem barrados pelo CRM. Então, a gente quer entregar estratégia para vocês que, de fato, faça com que vocês possam, né, colocar a cara lá, de fato, na divulgação, sem que de uma forma sadia, né, Antônio? Exatamente. De maneira alguma, muito pelo contrário, a gente quer entregar valor mesmo e sem correr risco mesmo. Isso é uma coisa que a Support Health, a Daiane, todo mundo da empresa, do grupo, a gente sempre preza por isso. É agir com responsabilidade, agir com ética e que a gente preza também pelo resultado, correto? É. Ô, Antônio, o pessoal está começando a entrar aí. Eu gostaria que
Né? O Antônio, pessoal, para quem não conhece, é meu parceiro na Support Health. O Antônio ele tem uma bagagem em relação ao marketing e eu convidei ele pela expertise dele mesmo em relação a esse assunto. E a gente vai trocar aqui, né, Antônio, experiências. O Antônio ele tem toda essa capacidade de conhecer mais o digital, como que o digital tem predominado no mercado de divulgação, do marketing. E muitos médicos me perguntam, Antônio, a primeira pergunta, tá, Daiane, eu montei minha clínica, eu fiz toda a estruturação, eu tenho sala de injetáveis, e agora? Como que eu vou divulgar isso para as pessoas? Como que as pessoas vão chegar até mim sabendo de toda a minha entrega? Né? Aí eu vou contar um pouquinho dessa experiência que eu tive e, logicamente, você vai, em contrapartida, contar aí as estratégias do meio digital. Pode iniciar aí o assunto, Antônio, deixo com você agora, para a gente ir levando esse conteúdo para o pessoal. Tá. Antes de tudo, Daiane, eu queria agradecer a nossa equipe, né? Agradecer a Amanda, a Brenda, a você, Daiane, ao Ítalo, a Juliana, o Kevin, ao Arley, que se a gente chegou em algum lugar até hoje, com certeza não foi só pelos nossos esforços, né? A nossa equipe, ela contribuiu bastante para isso. Então, Daiane, existe um negócio chamado marketing de conteúdo. E o que esse marketing de conteúdo, o que ele trouxe, principalmente para o médico, para os doutores, né? Já é certo que o médico ele não pode fazer publicidade do seu serviço. O Conselho Federal de Medicina ele proíbe esse tipo de ação e uma forma do médico trabalhar a sua imagem, trabalhar a sua autoridade é através do marketing de conteúdo, correto? Essa live ela é exclusiva para médico. O nosso objetivo aqui é fazer com que o médico consiga atrair mais pacientes, mas principalmente que o médico consiga criar uma autoridade que obviamente não existe. Ela é boa tanto para aquela pessoa que já está aí há anos na medicina, tanto para aquela que ainda está iniciando, está dando os primeiros passos, está começando ali um ou outro paciente e quer evoluir. Então, a gente criou, né, eu e a Daiane, a gente criou um plano para ensinar esse médico a atingir, por exemplo, 1.000. A gente colocou o número 1.000, mas, obviamente, dependendo da especialidade, ele pode conseguir ou mais ou menos, correto? E esse plano que eu e a Daiane montou é basicamente o primeiro passo dele é você definir qual que é o seu ramo de atuação. Primeiro você define o seu produto principal. Por exemplo, eu quero me posicionar como uma dermatologista, como a melhor dermatologista de Minas Gerais, de São Paulo. Esse é o primeiro passo. Aonde que você quer chegar? Qual que é o posicionamento que eu quero atingir? Definido esse passo, o segundo passo, né, Daiane, é a gente desenhar qual que é o paciente, o nosso paciente ideal, correto? E se vocês tiverem a oportunidade de anotar, pode anotar que isso é interessante, tá bem? Criar-se a persona desse paciente, tá bem? Por exemplo, o paciente ideal, qual que é a idade do meu paciente ideal? Qual que é o sexo? Qual que é a renda? É muito importante. Qual que é a escolaridade desse paciente? E, por último, e não menos importante, qual que é o estado civil desse paciente? E por que eu preciso dessas informações? Eu preciso dessas informações porque no meu próximo passo, que é a criação de conteúdo, eu sei exatamente quem que é essa pessoa que está me escutando do outro lado. Então, para eu chegar a esses 1.000 pacientes, para minha clínica bombar, para o meu negócio assim, passar para o próximo nível, eu tenho que ter tudo isso bem definido, tá bem?
qual que é o posicionamento que eu quero ter, qual que é o meu paciente ideal, correto? A Daiane, ela já trabalhou em uma clínica grande também, e ela sabe exatamente o que é isso. Se você É. não tem todas essas variáveis, todos esses parâmetros bem definidos, para você conseguir atingir um nível de faturamento razoavelmente alto, existe pouca possibilidade disso acontecer. Laiane, na clínica que você trabalhou durante aí 4 anos, como que era esse processo de personificação do seu paciente? Como que isso era feito? Você lembra? Lembro, claro. E isso era uma das principais estratégias, né? Porque eu falo direto com os médicos que eu atendo, que o médico ele faz parte da equipe de vendas, né? Às vezes é meio pesado para o médico ouvir isso. Eu não sou da equipe de vendas, eu estou aqui para entregar saúde, bem-estar, qualidade de vida, ok. É isso mesmo que é o propósito do médico. Mas de que forma você vai entregar isso para o seu paciente para que faça sentido para a vida dele e que esteja, em relação ao custo-benefício, acessível ao bolso dele? Então, é conhecendo essa persona, né? Como que eu vou conhecer essa persona? Tendo todos os dados ali antes de atender o meu paciente de primeira mão. Por exemplo, esse paciente está chegando para você, para a primeira consulta. Se você já sabe qual que é o perfil do seu paciente, né? Se é um empresário, se a profissão dele depende muito do esforço físico ou esforço mental, qual que é o grau, Sim. né? Qual que é o grau de estresse que ele sofre diariamente, né? Aí tem muitas pessoas que sofrem de ansiedade, diversos distúrbios relacionados ao estresse. Então, se o médico tem ali todos os gatilhos, que são os dados iniciais, para que no momento do atendimento ele trace um plano estratégico para que o seu paciente, no final, possa aderir ao seu serviço, isso é fantástico. Porque no momento que o médico está atendendo esse paciente, ele está ali jogando o tempo todo gatilhos. A pessoa se identifica com a consulta, com o que o médico tem falado. Por exemplo, por que eu tenho que entender a faixa de renda mensal do meu paciente? Obviamente, eu não vou perguntar para o meu paciente quanto que ele ganha, mas eu vou direcionar em faixas de escala de remuneração. Para que é isso? Para me saber em qual classificação social meu paciente está inserido. Se é classe A, se é classe B, se é classe C, para que eu trace para o meu paciente estratégias em relação a níveis de tratamento, mas acessível ao bolso dele. O que eu percebo, Antônio, é que tem muito médico que quer prescrever tudo que o paciente precisa naquele exato momento. E, de fato, ele prescreve o que o paciente precisa. Mas ele tem que ter estratégia de entender todos esses dados, analisar todos esses dados, para que ele venha fracionar os níveis de tratamento durante, né, a evolução desse paciente. Porque o que adianta? Eu gero um plano terapêutico de 10 mil e eu tenho um paciente ali que a remuneração máxima dele é de 3 mil. Ele não vai aderir, ele vai sair assustado e ainda falar mal Sim, da clínica. sim. Né? Então, ali eu tenho que traçar estratégias para que ele feche esse tratamento e conhecer a persona, além de atendê-lo, né, e fazer com que dê certo esse processo inicial de venda, você vai gerar conteúdo para aquilo que as pessoas procuram. Né? Por exemplo, o paciente, quando chega no consultório do médico, ele tem sempre uma queixa principal. Essa queixa, Antônio, ele pode estar vinculada a uma dor que o paciente está sentindo ao longo de muitos anos, ou pode estar em cima de um desejo que ele deseja, né, alcançar em relação ao nível da saúde dele. Então, o médico ele pode gerar conteúdo para atrair tanto a atenção do público já existente, que são os clientes, os pacientes dele, e pode Sim. também gerar conteúdo para os possíveis pacientes. Por que eu falo possíveis? Porque nem sempre o seu paciente sabe que ele precisa de ajuda, né? Então, muitas vezes, você precisa gerar conteúdo para que desperte nele a necessidade de se tratar com você. E, obviamente, você se torna autoridade nesse assunto para essas pessoas. Não é verdade, Daiane. Você entender essa persona
é muito importante. E só voltando aqui ao nosso plano, faço as minhas, das suas palavras as minhas. Depois de definido esse posicionamento, depois da gente ter essa persona clara, a gente consegue, obviamente, ter base para construir conteúdo, que é o que a gente percebe hoje, é o que dá mais resultado. Principalmente em épocas de pandemia, que as pessoas estão dentro de casa, e eu percebo que elas consomem conteúdo assim, de forma frenética. Então, se a Daiane é uma médica e ela dá dicas de como emagrecer, de como ter uma melhor forma, a probabilidade de eu procurar a Daiane para fechar algum tratamento é muito maior. E a cada conteúdo que é postado, a autoridade da pessoa aumenta. Obviamente, o conteúdo tem que ser de qualidade, correto? Então, é muito interessante essa estratégia de se criar conteúdo, correto? E o que eu percebo no Instagram, principalmente, é a frequência. É um fator assim predominante, é a frequência de postagens. Então, por exemplo, eu vi em uma pesquisa que você postar um stories por dia faz o seu perfil crescer de maneira substancial. Por exemplo, todo dia eu sou nutrólogo e todo dia eu vou dar uma dica de como me alimentar bem, de como comer bem. Por exemplo, e às vezes não precisa ser uma coisa tão trabalhada assim. Às vezes você acorda e você fala do mamão. Quais que são as vantagens de comer o mamão? Quais são as vitaminas que aquela determinada fruta tem? E, assim, isso já faz parte do conteúdo dos doutores, dos médicos, né? O que ele vai fazer é só expor uma coisa que já está dentro dele, né? Que já é conhecimento dele, ele só vai expor isso para os pacientes. E, então, quanto mais conteúdo ele posta, quanto mais ele publica, mais autoridade ele gera, correto? E quanto mais autoridade ele gera, a probabilidade de mais negócios para a clínica dele aumenta assim de forma substancial, correto? Então, por isso que essa estratégia de criar conteúdo é extremamente interessante. A Daiane, ela na clínica que ela trabalhava, ela tem um case bacana, né? Que a doutora, ela começou a postar lives, começou a fazer live, e obviamente, a autoridade da doutora aumentou e os pacientes também cresceram assim numa proporção inimaginável, né, Daiane? Você conta um pouquinho pra gente? Com certeza. Eu fiz até um conteúdo esses dias, Antônio, sobre o marketing conteúdo, né? Porque existem marketing, o marketing ele é muito amplo, né? Quando se fala em marketing, tem várias formas de se fazer um bom marketing. Mas o marketing da medicina, ele não é aquele marketing convencional que a gente está acostumado. Eu sou formada em administração, você também. Então, a gente entende de marketing da sua forma global. Mas quando a gente vai mais para o segmento específico da medicina, a gente acaba se deparando com algumas regras. E essas regras acabam tendo que ser adaptadas dentro desse marketing específico para clínicas e para médicos. Então, hoje, por exemplo, eu atendi uma doutora que ela me perguntou: Daiane, está tudo pronto, mas como que eu vou divulgar? Né? O Instagram, ele tem crescido, uma coisa que eu falei com ela é que o Instagram ele tem crescido muito em relação ao marketing digital, né? Quando você pega aí grandes referências na medicina, os principais aí da nutrologia, da ortomolecular, da integrativa, eles estão no Instagram. E você vê que eles estão de forma assídua, né? Eles estão todos os dias com convidados em live, eles estão levando marketing, conteúdo. E o que eu tenho certeza
certeza de que vai agregar valor, de fato, é o marketing de conteúdo, porque o médico, ele tem muito conteúdo e muita bagagem, né? E as pessoas precisam entender qual que é toda essa expertise do médico mesmo, cada médico tem uma abordagem diferenciada, e óbvio que ele vai frisar e vai detalhar mais aquilo que ele tem maior potencial. E ele tem que levar isso para as pessoas, né? Você deu o exemplo do nutrólogo. Sim. O nutrólogo, ele cuida de toda a saúde ali alimentar, toda a parte, né, sistêmica do paciente. Então, ele vai levar conteúdo para esse paciente comprar a ideia dele. E muitas vezes, Antônio, a pessoa compra o médico, né? Por isso que Sim. Você até fez um conteúdo sobre em qual perfil postar. As pessoas querem o que o médico está falando, né? O que ele está vivendo, porque muitas vezes ele vive o que ele prega. Então, é interessante que o marketing de conteúdo seja frequente e tenha conteúdo relevante para a sua persona, né? A sua persona, se é público feminino, fale de conteúdos para o público feminino. Se a sua maior persona é emagrecimento, fale para o seu público, que é a persona de emagrecimento. E Sim. Estar ali movimentando as redes sociais, uma coisa, Antônio, que eu percebo, é que os médicos não gostam de câmera. Muitos médicos não gostam, óbvio que não são todos, né? E a gente nasce não gostando mesmo de câmera. Aos poucos a gente vai adaptando. Então, pessoal, é rotina, tá? Você só vai se dar bem, né, com o Instagram ou com qualquer ferramenta no digital se você praticar e se você estiver ali de forma assídua, porque as pessoas elas vão te acompanhar se você entregar alguma coisa de fato relevante para elas. Sim, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é tudo é hábito, tudo na vida da gente é hábito. Provavelmente, Daiane, o seu primeiro vídeo ele não foi muito bom, o seu segundo vídeo ele foi mais ou menos, o seu terceiro vídeo com certeza foi melhor do que o primeiro, e se criar esse hábito de gerar conteúdo, eu acho que às vezes também as pessoas têm uma necessidade, ela tem uma carência de entretenimento. O médico também pode ajudar com isso, ele pode levar tanto entretenimento e saúde ao paciente, que é também uma possibilidade. E, assim, existem milhares e milhares de formas do profissional da saúde, do médico, tá gerando conteúdo. E eu acho que uma das saídas para o médico fazer publicidade de forma implícita é usando conteúdo mesmo. É ele gerando autoridade, falando sobre doenças, sobre sintomas, se torna uma autoridade, as pessoas por padrão, vão procurar ele. A gente sempre quer aquela pessoa que é referência para a gente. Então, quanto mais conteúdo médico postar, melhor ele vai ser visto e, muito provavelmente, muito mais negócios vão surgir para ele. Só para a gente voltar aqui ao nosso plano, então, a primeira coisa no plano, para a pessoa chegar nesses 1000 pacientes, ela definir qual que é o posicionamento dela. Definido o posicionamento, e o que se entende por posicionamento? É o que ela quer ser referência. Ela quer ser referência em quê? Ela quer ser a melhor nutróloga, a melhor profissional de dermatologia, o melhor profissional da integrativa. Definido o posicionamento, o próximo passo é se definir a persona, o público-alvo. Para quem que eu vou criar conteúdo? Terceiro passo, que é o conteúdo em si mesmo. Se eu tenho o meu posicionamento, se eu tenho a minha persona, o próximo passo fica muito mais fácil, que é eu criar conteúdo. E criar conteúdo com base nas duas opções, nos dois passos anteriores. Criou-se o conteúdo, eu vou um pouco mais além. Hoje, os algoritmos das redes sociais,
eles não entregam o seu conteúdo para todo mundo. E o que, que o médico deve fazer? O médico tem que tirar o escorpião do bolso mesmo, ele tem que pegar dinheiro e impulsionar. Se ele quer que a mensagem dele chegue para mais pessoas, ele tem que pegar dinheiro e investir. Eu sugiro que o médico, a médica, qualquer profissional da saúde, ele comece com um valor pequeno, correto? Vamos supor que a Daiane seja uma nutróloga e ela seja focada em pacientes que querem emagrecer, correto? E aí a Daiane, ela quer falar sobre o café da manhã. Eu sei que a Daiane gosta de café da manhã bem arrumado, que eu já vi algumas postagens dela. Então a Daiane, ela quer fazer um conteúdo sobre café da manhã. Qual que é um café da manhã bom para quem quer emagrecer? E aí a Daiane fez esse conteúdo do melhor café da manhã para quem quer emagrecer. O que que ela quer fazer? O que ela tem que fazer? Fiz o conteúdo, gravei bonitinho, eu vou ali e coloco R$10 para impulsionar aquele conteúdo, tá bem? Ela pode começar com R$10, não tem problema nenhum, e aí com o passar do tempo, ela vai colocando mais dinheiro, obviamente. Coloca R$10 por dia, ela vê, ela sente, porque a gente tem essa sensibilidade. Eu vejo o resultado daquilo. Aqueles R$10, aquele assunto, ele me trouxe, ele me aproximou do meu público. Se aquele assunto, se café da manhã me aproximou do meu público, gerou interação, gerou engajamento, eu vou começar a olhar um pouco melhor para esse tipo de conteúdo e eu vou investir um pouco mais. Eu começo com R$10, depois eu posso passar para R$20, e aí o céu é o limite. Por quê? Como eu já disse anteriormente, os algoritmos das redes sociais, eles vêm diminuindo o alcance a cada dia que passa. Obviamente, a gente pode colocar a culpa no Mark Zuckerberg, mas o Facebook, que é dono do Instagram, ele é uma plataforma business, é empresa. Então, obviamente, toda empresa tende a querer lucro, obviamente, tende não, toda empresa quer lucro, e aí você vai ter que investir mesmo. Então, a fórmula que eu dou é essa. Se define o posicionamento, se cria a persona, faça um conteúdo bacana e, principalmente, impulsiona. Não fica esperando o orgânico, não. O orgânico dá resultado, só que é muito demorado. Esse engajamento orgânico, esse alcance orgânico, ele é muito demorado. E hoje em dia, principalmente depois da pandemia, todo mundo foi para o digital. Então a concorrência ela está um pouco maior, mas ainda é um local que dá bastante resultado e a gente vê autoridades aí sendo criadas a cada dia. Vou agradecer a todos os médicos que estão participando aqui. Eu vi que o Eduardo Jório entrou aqui, a doutora Lucas. Agradecer a todos os outros que estão participando também. E eu acho que conteúdo, hoje em dia... Sinceridade, Daiane, eu acho que hoje passou a ser commodity. Eu acho que não tem como você não fazer, correto? Ou você faz, ou você faz. E tá no mundo digital, é isso mesmo. É chato? É chato? É trabalhoso? É enjoado? Às vezes a gente não tem o resultado que a gente quer ter, mas tem que fazer. Infelizmente tem que fazer, tá bem? Daiane. A gente tem que ver isso como um trabalho, né, Antônio? Que vai, de fato, trazer algum resultado para a minha clínica, né? Então, o médico ele tem que entender que o trabalho dele não é só clinicar. Ele tem que colocar o que alguns médicos esperam é que monte uma clínica, tenha o meu consultório, tenha minha sala de procedimentos e os pacientes venham até mim. Mas as pessoas, elas estão evoluindo conforme a evolução, né, normal do mundo.
Então, as pessoas hoje têm muita oferta no mercado, né? Então, hoje eu tenho diversos nutrólogos, diversos médicos Sim. integrativos. Antigamente tinha poucos, porque né, a integrativa estava se fortalecendo, criando e Uhum. gerando espaço no mercado. Mas hoje eu tenho muito médico que faz essa abordagem integrativa. Então, o que vai me diferenciar dos demais médicos do mercado, né? É você ser visto. E você ser visto como autoridade no assunto e como uma expertise que pode entregar de fato aquilo que o paciente busca, que é a cura, né? Então, estar de forma assídua ali, pessoal, é cansativo, né? Tem um desgaste, porque o médico ele tem uma agenda muito pesada, uma agenda muito atarefada durante toda a semana, mas ele tem Sim. que considerar isso como parte do trabalho dele, né? Essa parte do trabalho dele vai chegar um momento que a clínica ela já não vai crescer mais, né? Eu fui prova viva disso. Porque só com indicação, só com boca a boca, acaba que as pessoas não chegam de forma orgânica mais. Então, eu tenho que me posicionar para que a minha clínica seja referência e para que os meus tratamentos sejam vistos e toda essa entrega. Então, isso também faz parte do trabalho do médico. Está gerando conteúdo para que, de fato, os pacientes enxerguem ele com toda essa autoridade aí e expertise. O médico, exatamente, o médico ele tem que tratar a profissão dele como um empreendimento mesmo. Ele tem que ver aquilo como uma empresa e que tem que ter processos e até mesmo esse processo de criar conteúdo, ele faz parte também, correto? E eu e a Daiane, a gente tem contato com vários médicos e a gente sabe que às vezes tem um médico que é muito famoso, e às vezes ele não é nem assim, não é que não é tão bom. Às vezes tem médicos melhores que ele, correto? Mas como ele é visto como uma autoridade, acaba que ele consegue colocar o preço que ele quer na consulta, ele consegue colocar o preço que ele quer nos procedimentos, correto? Mas por que ele chegou nesse nível? Porque foi se criada uma autoridade para ele. Ele mesmo criou aquela autoridade. Por exemplo, a gente tem casos, por exemplo, Dr. Laí Ribeiro. Por que o Dr. Laí Ribeiro é uma autoridade? Por um único e simples motivo, óbvio. Ele é muito bom no que ele faz e ninguém tem dúvidas disso, mas ele é muito conhecido por causa do conteúdo dele. Eu estava assistindo um vídeo do Laí Ribeiro que foi feito há 9 anos atrás no YouTube. Então, a pessoa já tem ali quase uma década criando conteúdo, não tem como ele não se tornar uma referência naquilo. E um recado que eu dou para os médicos, para esses médicos atuais que estão iniciando agora a clinicar agora, é que foque mesmo em criar conteúdo, em levar informação boa para os seus pacientes, até mesmo para a família dos pacientes. Oi, Daiane, Antônio. Oi, voltou. voltou. Tá certo. Tá. Daiane, eu acho que a nossa live resumiu bastante isso, tá bem? Eu só vou trazer os pontos aqui de novo para todos esses médicos que estão assistindo a gente, como que eles fazem para atingir uma grande quantidade de pacientes. Primeiro, define-se o posicionamento. Segundo, define o público-alvo, idade, sexo, renda, estado civil. Definiu-se o público-alvo, o próximo passo
é criar conteúdo mesmo, mas criar conteúdo com base no posicionamento dele e com base no público-alvo dele. Feito-se o conteúdo, o último e derradeiro passo é impulsionar, pegar dinheiro e fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, correto? Essa aqui é a fórmula, assim, resumidamente, para você, de fato, ser bem-sucedido, principalmente no Instagram. Essa fórmula é válida também para outras redes sociais, mas principalmente no Instagram, tá bem? Antônio, eu acho que a gente abordou tudo o que a gente tinha proposto, né, em relação a essa live. Exato. Eu agradeço mais uma vez pela parceria que a gente tem e por ter aceitado esse convite aí. E vamos para mais lives aí sobre o assunto divulgação e marketing. Ótimo, gente. Agradeço a todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que participou, todos os médicos, todos os profissionais da saúde. Agradeço a Daiane, a nossa equipe mais uma vez. E é isso aí, gente. E o que vocês precisarem, eu e a Daiane, a gente está à disposição. Vocês podem acessar lá www.supporthealth.com.br. A gente vai ter o maior prazer em ajudar todos os médicos aí desse Brasil. Tá ótimo? Ok, até mais, Antônio. Tchau, pessoal. Valeu, tchau. Boa noite.